A Juiz esclarece. Vamos continuar a temática das casas de acolhimento e falar do seu regulamento interno, portanto, do seu funcionamento interno e das medidas reparadoras, contentoras. Para além do modelo de intervenção de que já falámos noutra sessão, cada casa de acolhimento tem de ter um regulamento interno. Aliás, esse próprio regulamento interno deve integrar o modelo de intervenção, deve fazer parte desse regulamento e, para além disso, o regulamento deve debruçar-se sobre todas as questões relativas ao próprio funcionamento da casa de acolhimento. Deve fixar o regime de convívios, visitas, horários em que podem ter lugar, a que regras é que estão subordinadas, deve conter o código de ética dos elementos da casa de acolhimento, as medidas contentoras que podem ser aplicadas, a intervenção reparadora, como se chama. Deve conter os procedimentos que devem ser adotados no caso de situações de abuso, violência, agressividade, quais são as medidas que devem ser adotadas no âmbito de situações extremas, nomeadamente de contágio ou outras similares. Portanto, deve ter a explicitação expressa de todas as práticas, procedimentos, regras que no seio da casa de acolhimento podem ser adotadas, nomeadamente no que se refere à preservação dos bens pessoais e do pecúlio de cada criança ou jovem, a questão do dinheiro de bolso que, em função do grau de maturidade e idade, pode ser atribuído, de que forma é que são organizados os horários, por exemplo, das refeições. Portanto, isso tudo deve emergir da consulta do regulamento interno da casa de instituição. Uma das questões que dele devem constar são as relativas à intervenção reparadora, quando haja necessidade de ter uma intervenção contentora junto de crianças ou jovens que desenvolvem comportamentos de autoagressão ou de agressão em relação a terceiros, de violência, abusos. Portanto, deve constar desse regulamento que formas de atuação e de intervenção é que podem vir a ser adotadas no seio da casa de acolhimento. Essas medidas contentoras ou reparadoras devem tentar restabelecer no mais curto prazo possível o equilíbrio da criança ou jovem que desenvolveu um comportamento agressivo, abusivo, danoso, quer para si, quer para terceiros. É necessário, no mais curto prazo, que a criança ou jovem perceba a natureza nefasta para si ou para outros do comportamento que desenvolveu e, para tal, devem estar previstas as medidas que podem ser adotadas, sendo certo que o uso da força ou a colocação da criança num espaço reservado só poderá acontecer em casos limites em que seja necessário proteger a própria criança ou jovem de si própria ou proteger outras crianças ou jovens do comportamento que está a ser desenvolvido naquele momento pela criança ou jovem que desenvolve o comportamento nocivo para si, como disse, ou para terceiros. Portanto, o uso da força é uma situação limite que, por regra, não deve ser adotada, só em caso de estrita necessidade. De resto, deve ser levada a criança ou jovem a perceber, através de métodos mais positivos, educativos, que não pode atuar daquela forma e, no caso de serem aplicadas medidas que perdurem no tempo, as mesmas devem ser adequadas e proporcionais
a gravidade do comportamento desenvolvido e, sobretudo, a necessidade que há de agir relativamente à criança ou jovem até perceber, até interiorizar que aquele comportamento não pode ser desenvolvido sob pena de pôr em risco a sua própria pessoa ou a pessoa de terceiros. Estas medidas devem ser individualizadas, portanto, não podem ser medidas que se apliquem em qualquer caso, devem ter em atenção as especificidades da criança. Obviamente que uma criança que tenha problemas aditivos não vai atuar da mesma forma de uma criança que não tenha esses problemas, ou uma criança que tenha problemas psiquiátricos não vai atuar da mesma forma que uma criança que os não tenha, e a intervenção reparadora deverá ter em atenção essas especialidades de cada uma das crianças, de forma a que a atuação seja eficiente e individualizada em função das características de cada uma das crianças e jovens. Nunca poderá ser aplicada como medida contentora ou reparadora práticas que sejam humilhantes para a criança ou jovem. Nunca poderá a criança sentir-se diminuída no âmbito dessa intervenção em função do seu género, sexo, etnia, religião, etc. Nunca poderá ser adotada uma prática que ponha em causa os convívios da criança ou jovem com as pessoas da sua referência afetiva, a não ser que haja proibição judicial nesse sentido, portanto, ou da CPCJ, ou do Tribunal ou da CPCJ, porque nunca poderá servir de incentivo à adoção de um comportamento positivo, proibir uma criança ou jovem de comunicar ou de contactar com pessoas que fazem parte da sua vida afetiva e que representam um estímulo para a sua integração também no contexto residencial. Por outro lado, nessas medidas nunca poderá haver privação de comida, de alimentação, de períodos de sono, de atividades lúdicas por período que excedam um mês. Poderá haver, sim, alguma restrição se tal for necessário para acautelar comportamentos futuros, contudo, terá de haver sempre atenção a esse princípio da necessidade e ao princípio da proporcionalidade que devem reger a aplicação, a adoção dessas medidas contentoras ou reparadoras. E penso que relativamente a esta temática disse o essencial. Bem-aja pela atenção.